Governo do Estado do Rio de Janeiro. Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam. E tenho alta determinação ao dormir, porque a alma que será levada para uma dimensão desconhecida pode ser a sua ou a sua. Péssimos sonhos, depois de assistirem à projeção. Boa noite, pessoal. Espero que todo mundo esteja escutando esse podcast à noite. Não significa que não vai ser bom escutar ele de dia, mas eu acho que à noite vai dar aquele clima, né? Aquele clima de se preparar para ver um filme de terror, principalmente com o tema que a gente está trazendo nessa série, né? Antes de mais nada, eu acho que é importante a gente se apresentar. O meu nome é Matheus. Eu sou formado em produção de áudio e vídeo pela FATEC aqui no Rio de Janeiro. Eu sou extremamente fascinado pelo cinema de terror, pelo cinema fantástico e muito pelo cinema brasileiro e cinema latino-americano. Eu também realizo os meus próprios filmes. Meu último curta foi um curta de terror lançado esse ano pelo Encontrarte Audiovisual de Nova Iguaçu, que se chama As Ruínas do Cinema Cury. E já há algum tempo eu venho trabalhando, produzindo curtas, produzindo médias, escrevendo roteiros. Eu tenho alguns em produção atualmente. E eu sou muito interessado no cinema de terror. Eu acho que o que eu quero trazer para esse podcast é apresentar um pouco para quem não conhece o cinema do Zé do Caixão. E para quem já conhece, talvez redescobrir algumas coisas que talvez não tivesse percebido antes. Eu estou aqui com o Daniel. Eu vou dar um espaço para ele se apresentar. E nós dois vamos estar com vocês nessa minissérie em formato de podcast, dedicada a destrinchar a filmografia do José Mojica Marins, mais especificamente os filmes dele, com o seu personagem mais famoso, o Zé do Caixão. Olá a todos, eu sou o Daniel e o meu currículo não é tão extenso quanto o do Matheus. Eu, eu curso produção cultural junto com o Matheus no IFRJ. Já estou no curso já tem uns 4 anos, se eu não me engano, e sempre fui um apaixonado por cinema desde a minha pré-adolescência. Então eu sempre quis pesquisar muito e me enveredar por esse caminho do audiovisual. Então, o cinema para mim é meio que uma paixão que eu consegui de alguma forma colocar no meio acadêmico na minha vida e espero continuar com esse caminho na parte profissional. Assim como o Matheus também comentou, eu também sou uma pessoa apaixonada por cinema de horror. Nos últimos anos eu tenho me interessado muito em pesquisar sobre as mais variadas vertentes do terror e principalmente no horror queer, que é uma das coisas que mais me interessa em todo esse gênero que é tão incrível e tão mirabolante quanto o terror. E como o Matheus também falou, a gente vai estar aqui nessas próximas semanas para poder abordar um pouco sobre o cinema e basicamente esse marco no cinema brasileiro, que é o José Mojica Marins, que é o famoso Zé do Caixão. O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência. Daniel, como é que você
primeiramente conheceu o Zé do Caixão? Tipo, qual foi seu primeiro contato com ele, se é que você se lembra, né? Eu queria saber se como você descobriu ele. Cara, eu não tenho total certeza, mas eu acho que eu descobri o Zé do Caixão no programa do Gugu. Pra ser bem sincero. Porque tipo assim, pra quem não sabe, né, eu também tenho um outro podcast, que inclusive o Matheus tá fazendo junto comigo, que é o Cultura Reset. E lá eu já comentei algumas vezes sobre a minha relação com essa questão do terror, né? De que hoje em dia eu sou uma pessoa que eu adoro o cinema de terror, mas quando eu era mais novo eu morria de medo. Eu era uma pessoa completamente apavorada quando se relacionava com filmes de terror, com séries de terror, qualquer coisa desse tipo. E o Zé do Caixão, ele sempre foi uma figura que me deu medo, né? E eu confesso que até mesmo por uma questão da minha mãe. A minha mãe meio que me botou um certo medo com o Zé do Caixão. Então, eu não assistia os filmes do Zé do Caixão quando eu era mais novo, porque eu basicamente não assistia filme de terror nenhum. Mas eu sabia quem era o Zé do Caixão. Eu acho que assim como vários outros personagens, né, que a gente costuma ver em filmes de terror, como, sei lá, é, grandes vilões de slashers e etc., como Jason, Fred, Chuck, Pinhead, vários desses personagens eles acabam meio que se desprendendo dessa questão audiovisual e se tornam um monumento por si só, sabe? E eu acho Uhum. que o Zé do Caixão acaba sendo um pouco disso. Ele se torna um personagem que fica muito fixo no imaginário das pessoas que vivem no nosso país, sabe? Ele vai, eu acho, muito além dos filmes. Então, eu acho que meu primeiro contato com ele foi fora dos filmes. Eu lembro de que o Zé do Caixão aparecia muito em programas de auditório, como eu comentei, né, do Gugu. Eu não lembro exatamente se ele foi no programa do Gugu mesmo ou se é só uma memória falha minha. Mas eu lembro de ter visto ele em programas de televisão, primeiramente. E eu sempre, né, achava extremamente extravagante, né, a forma como ele se vestia, aquelas unhas enormes, né. Então, era realmente uma figura que chamava atenção. E eu acho que isso acaba sendo muito forte quando a gente fala de identidade visual, porque o Zé do Caixão ele tinha uma identidade visual muito fixa e muito presente. E eu acho que poucos personagens, principalmente quando a gente fala do cinema brasileiro, conseguem ter uma identidade tão fixa assim, sabe? De uma forma que fique tão presa no imaginário das pessoas como ele tinha. Não, com toda certeza. Eu acho interessante que você falou de que você teve um contato com o Zé do Caixão antes mesmo de você ver qualquer um dos filmes, né? E é um pouco parecido comigo, porque eu já sabia quem era o Zé do Caixão desde que eu era criança. Eu nunca tinha visto nenhum dos filmes, né? Quando eu era criança, eu era um pouco parecido com você, no sentido de que eu gostava muito de terror, eu gostava da ideia de assistir coisas de terror, mas ao mesmo tempo ver um filme de terror me assustava, me dava um certo cagaço, uma certa apreensão, mas mesmo assim eu ia atrás, né? Eu ficava meio que curioso. Só que o Zé do Caixão foi algo que eu fui consumir mesmo na adolescência. E aí eu descobri o Zé do Caixão já quando eu era ainda na fase quando eu ainda era criança, né? Quando eu ainda não era adolescente, eu já tinha descoberto o Zé do Caixão, mas curiosamente eu tinha descoberto o José Mojica Marins antes de eu descobrir o Zé do Caixão. Porque quando eu era criança, e até na adolescência, eu assistia muito o Omelete TV, né? O programa do Omelete. E quando eles estavam começando, eu acho que lá em 2008, 2009, por aí, eles têm um episódio com o José Mojica Marins, que é um episódio dedicado ao lançamento do último filme dele, que também foi o último filme do Zé do Caixão, A Encarnação do Demônio. E aí, o meu primeiro contato, né, tipo, eu já conhecia o visual do Zé do Caixão, eu já conhecia a figura icônica do Zé do Caixão, eu já sabia como ele se trajava, eu já sabia mais ou menos como ele se portava, mas o meu contato primeiro foi ele, tipo, não com a roupa de coveiro, sabe? Mas como aquele velhinho meio engraçado que fica rogando pragas. E é bem curioso isso, essa dicotomia na forma como a gente viu o Zé do Caixão, porque o que você falou é que o Zé do Caixão, ele é uma figura que ultrapassa os filmes se fosse um Jason, como se fosse um Candyman, como se fosse um Leatherface, um Freddy Krueger, né? Ele é uma figura que por si só, o, às vezes você pode não conhecer o título A Meia-Noite Levarei Sua Alma, ou então Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver. Às vezes você pode não conhecer esses títulos, mas você compreende a figura do Zé do Caixão, né? E eu acho que isso é importante
principalmente para explicar, justificar por que que a gente tá falando sobre Zé do Caixão aqui, né? Por que que esse podcast, muito bem intitulado Mojicast, quer falar sobre Zé do Caixão. Eu acho que falar sobre Zé do Caixão é algo muito interessante de fazer, principalmente dentro do contexto que a gente tá, de 2022, em que a gente mencionou vários vilões de terror clássicos, né? O Letterface, o Ghostface, o Candyman. Uma coisa que eu acho curiosa é que todos eles estão voltando. Todos eles nasceram ali nos anos 80, nos anos 90. Eles estão voltando agora, repaginados, né? Eles são essas figuras monumentais do terror. E quem é o nosso Letterface, o nosso Ghostface, o nosso Freddy Krueger? É o Zé do Caixão, né? Ele figura nesse panteão de grandes vilões clássicos do horror. Então, por que que a gente quer falar sobre Zé do Caixão aqui? Porque quando você vai a fundo na filmografia do José Mojica, ou então quando você vai a fundo em ver os filmes do Zé do Caixão, fica cada vez mais claro como eles impactaram não só o cinema brasileiro, mas até o cinema mundial de uma certa forma. E fica cada vez mais claro, eu acho que tanto para quem já faz filme há um tempo, como para quem estuda, como para quem quer fazer seus próprios filmes, a inventividade, o pioneirismo, esse senso de criatividade que está sendo colocado em cada frame de cada filme do Zé do Caixão. Principalmente se você para pensar que são filmes feitos com pouca, quase nenhuma grana, né, que tem que recorrer a algum tipo de ideia mirabolante, a algum tipo de experimentalismo para conseguir ser feito, né? Então eu acho que de uma certa forma os filmes do Zé do Caixão, não importa se você tem medo deles, não importa se você acha eles engraçados, no fim das contas isso eu acho que é o que menos importa. Eu acho que o que importa mais é você ter esse conhecimento de como você constrói seu vocabulário, de como você percebe o vocabulário de um filme. E eu acho que o Zé do Caixão é uma porta de entrada muito boa, principalmente dentro do cinema de terror, para você começar a compreender isso, né? Algo que algo que alugou um triplex na minha cabeça foi o fato de que no ano passado a Abracine, né, a Abracine, que é uma associação brasileira de críticos de cinema, né, eles fazem listas de melhores curtas do cinema brasileiro, de melhores filmes do cinema brasileiro. Eles lançaram uma lista que é dos melhores filmes do cinema fantástico brasileiro. E aí incluía filmes de terror, filme de fantasia, filme de ficção científica, gêneros que muitas vezes as pessoas acham que o Brasil nem produz. E as duas primeiras posições da lista desses 100 filmes eram do Zé do Caixão. O Zé do Caixão fechava os 10 primeiros da lista também. E ele ainda aparecia mais algumas vezes ao longo da lista, né? Então, eu não sei nem se eu diria que é um trabalho de resgate do Zé do Caixão. Eu não acho necessariamente que o termo seja resgate. Mas eu acho que, para quem não conhece o Zé do Caixão, eu torço e espero que esse Mojicast seja uma apresentação e que ele, de alguma forma, estimule as pessoas a irem atrás dos filmes do Zé do Caixão, de conhecer, principalmente porque são filmes curtos, né? São filmes interessantes de ver. E eu acho que quando a gente começa a compreender mais quem é o José Mojica Marins e como ele confeccionou esse personagem, a gente começa a compreender um pouco mais do nosso próprio país, né? Esse enterro me deu uma fome. Eu acho que vou acabar cobrando dobrado para acompanhar enterro. Estou cansado de ver essa choradeira de sempre. É seu serviço, Zé. Você tem que atender bem os fregueses. Olhe, estou saturado desse povo do mato. Ué, cadê a Carmen? Hoje não tem. Você esqueceu que é sexta-feira santa? Que me importa que seja sexta-feira dos santos ou do demônio? Eu vou buscar o que quero e nenhum carola vai intervir. Hoje eu como carne, nem que seja carne de gente. O José Mojica Marins, ele é uma figura bem... ele é bem excêntrica, né, Daniel? É bem interessante, assim, de se conhecer. E é como eu falei, né? É uma questão também muito visual, né? Toda a forma como ele se vestia, toda essa persona que ele construiu em volta de si. É até um pouco daquela coisa, né? A gente meio que perde um pouco aonde que termina o Zé do Caixão e onde começa o José Mojica Marins, sabe? A gente tem essa dualidade
e a gente não sabe muito bem quem é quem, ou se já chegou no ponto onde ele já se juntou em uma só persona, sabe? Igual como você mesmo comentou, né? Ele querendo ou não, ele revolucionou o cinema de horror aqui no Brasil, né? Eu acho que é um nome extremamente forte quando a gente fala sobre cinema de horror no território brasileiro, porque ele fez história, porque ele conseguiu chegar a lugares que provavelmente não imaginavam que ele chegaria com os filmes dele. E além disso, todo o esforço que ele tinha para fazer os próprios filmes, né? Mas aí a gente acaba pensando, né, que, tipo, quem é o José Mojica Marins, né? Quem é essa pessoa por trás dessa persona que foi o Zé do Caixão, né? Então a gente acaba meio que voltando um pouquinho no tempo pra gente poder falar um pouco sobre como foi a questão do crescimento do Mojica, né? O Mojica, ele era descendente de imigrantes espanhóis que vieram para São Paulo. Ele nasceu no dia 13 de março de 1936, que, consequentemente, era uma sexta-feira, ou seja, o Zé do Caixão nasceu numa sexta-feira 13, e durante a infância dele, o pai dele trabalhava como gerente em um cinema. E ele acabou desenvolvendo o costume de ir assistir esses filmes de graça. O que, sinceramente, não vejo, né, nenhum problema, inclusive faria, porque não tem como não querer Sonho. assistir. É um sonho morar no cinema. Porra, nem fala. Então ele acabou desenvolvendo esse costume desde quando ele era pequeno, porque o pai dele trabalhava dentro de um cinema. E aí ele também trocava os ingressos com colegas dele por bolinhas de gude, história em quadrinhos. Ele já desde pequenininho, ele já tinha uma certa relação com o cinema que muitas pessoas não tinham na idade dele, né? Então, o Mojica, ele foi crescendo nesse ambiente, né, que junto com o pai dele, que acabou moldando um pouco do próprio viés pelo qual ele, de certa forma, se sentia mais conectado, né? Ele nunca, por exemplo, teve uma educação formal em cinema. Ele nunca foi, sei lá, para uma faculdade de cinema, nem nada desse tipo. Ele meio que foi um autodidata quando a gente fala sobre criação de cinema. Porque tudo que ele aprendeu assistindo filmes. Aprendeu vendo aqueles filmes que ele crescia junto e indo no cinema onde o pai dele era gerente. E essa conexão que ele teve com o cinema desde pequeno acabou formando muito dessa questão dele acabar, depois de um tempo, se enveredar por esse caminho do audiovisual, que ele, sem nem saber, acabaria depois transformando de forma que marcaria a história do cinema para sempre. Eu acho que uma das coisas mais interessantes quando a gente vê a história do Mojica é como ela é cheia de contradições e como ela é cheia, às vezes, até de coincidências, né? Porque o Mojica, ele não teve nenhum estudo formal em cinema, né? Ele não lia livros de cinema, ele tinha até um pouco de dificuldade em pronunciar certas palavras, ele tinha dificuldade com português, né? Então, ele não sabia escrever roteiro, ele não sabia o que que é um close, ele não sabia os diferentes tipos de enquadramento, né? Tipo, todo o aprendizado dele era de ficar no cinema do pai dele, assistindo filmes. E é muito interessante pensar que uma pessoa dessas vai mudar a forma como o cinema brasileiro é produzido, né? E principalmente se a gente enxerga o contexto do cinema brasileiro que ele estava inserido. Para as pessoas hoje em dia, talvez não estão tão familiarizados com a forma como o cinema brasileiro costumava operar, mas assim, nos anos 60, anos 50, o cinema brasileiro era bem dividido em vários segmentos, né? Você tinha, por exemplo, os grandes estúdios, né? Os estúdios como, por exemplo, a Cinédia, a Veracruz, é, a Atlântida, né? Que eram estúdios que faziam principalmente filmes de chanchada, né? Chanchada é o quê? Chanchada eram filmes de comédia, geralmente sobre carnaval, que tinha um apelo comercial muito grande, mas também faziam algumas obras que tinham representatividade em festivais internacionais de cinema, né? Um exemplo delas é o Cangaceiro, né? Que é um filme que basicamente inventou o faroeste brasileiro, que é o faroeste de cangaço. E ao mesmo tempo que você tem esses grandes estúdios que tentam emular um certo estilo meio hollywoodiano, você vai ter uma vertente que está tentando se separar disso, que é o cinema novo. O cinema novo é esse movimento que tem reconhecimento mundial, né? Tanto quanto o neorrealismo italiano ou a Novelle Vague, que vai explorar as pobrezas
as desigualdades sociais, esses conflitos de classe, né, esses embates de cultura que acontecem tanto no Brasil como em países colonizados como um todo, né, principalmente os países da América Latina. Né? Isso vai criar o cinema novo que bebe dessas vanguardas da Europa, mas para tentar fugir de se distanciar do estilo de Hollywood, que é o estilo mais dominante, né? Então o Brasil ele é bombardeado com filmes de Hollywood e a gente vai ter esses cineastas brasileiros. Você vai ter os grandes estúdios que tentam se aproximar do estilo hollywoodiano e os cineastas brasileiros do cinema novo que vão tentar buscar uma cara mais brasileira para esse tipo de fazer cinema, né? E o principal diretor desse movimento é o Glauber Rocha. O Glauber Rocha é provavelmente o cineasta brasileiro mais famoso que existe, né? O cinema novo teve três fases distintas, lidava com pessimismo, lidava com otimismo, lidava com o meio rural, o meio urbano. Ele era essa explosão meio miscigenada que é o Brasil, né, meio caótica até. E aí, por outro lado, você vai ter o cinema, que é o cinema marginal, que é um cinema que se desenvolve principalmente na Boca do Lixo, em São Paulo, né? Boca do Lixo é um bairro de São Paulo que virou meio que um polo para a produção de vários filmes brasileiros independentes, vários cineastas grandes, talvez não tão reconhecidos em nome hoje em dia, mas cineastas grandes no nosso cinema, começaram a pipocar ali, começaram a surgir ali. Os filmes da Boca do Lixo, você vai ter muito a presença de filmes que têm um aspecto meio sensacionalista, né? De filmes que lidam muito com erotismo, que lidam com sexo, com nudez, com violência gráfica, mas não só com isso, né? Existe um certo preconceito com esses filmes do cinema marginal, mas dali que muito do que é o cinema brasileiro começa a se formar também, né? É um aspecto muito importante das facetas do cinema nacional. E o Zé do Caixão, ele não necessariamente se encaixa no cinema marginal, mas ele se encaixa também, né? É algo meio complicado de entender, mas o Mojica é um expoente muito grande desse tipo de cinema que é completamente sem dinheiro, né? Sem recursos. Esse cinema que tem uma dificuldade de se realizar. Então, é isso que você atribui ao cinema marginal, esses filmes de pouco dinheiro, né? Então, todos esses tipos de cinema brasileiro estavam coexistindo, né? Você vai ter os filmes dos grandes estúdios, os filmes do cinema novo, os filmes da Boca do Lixo e de outros polos do cinema marginal que se desenvolvem. E aí, dentro disso, né, no caso da Boca do Lixo, como eu falei, esses filmes eram marcados por um erotismo, mas você vai ver muitos filmes de exploitation e um tipo de cinema trash se desenvolvendo ali. Pra quem não consegue reconhecer assim de cara esses termos, né? O trash e o exploitation, eles basicamente eles andam juntos, né? Eles não têm muita diferenciação quando a gente acaba falando deles. Mas o termo trash ele ficou muito conhecido durante a década de 70, no finalzinho dos anos 60, principalmente a década de 80, que eram aqueles filmes que eles normalmente eram considerados trash porque eles não tinham um grande orçamento. O grande orçamento inviabilizava de que eles tivessem uma ótima maquiagem, um, um cenário perfeito, às vezes, por exemplo, efeitos visuais que fossem de última geração. Então eles não tinham essa condição, muito pela questão do orçamento, de fazer um filme tecnicamente perfeito, vamos colocar assim entre aspas. Então os filmes trash eles acabam sendo considerados muito por causa disso, pela questão do orçamento. Porém, esse termo trash, ele consegue ter outras vertentes. Não é apenas a questão do orçamento que vai definir se um filme é trash ou não. O filme trash ele também acaba ficando meio marcado pela questão do humor que é inserido nele. Por exemplo, um filme de terror trash é um filme de terror que acaba tendo uma vertente cômica. E essa comédia, esse humor, que às vezes pode ser um humor mais ácido e às vezes pode ser um humor mais direto mesmo, ele tá ali presente naquele filme e ele não tá se levando a sério. Essa é muito também a questão do trash. Ele tem esse tino de não se levar a sério. Ele já não tem um orçamento grande.
E ali ele então ele tá brincando logo com as coisas que ele tem de possibilidade, e aí ele já escracha de uma vez, tipo, porra, o filme ele é de baixo orçamento, o filme ele tem essa questão cômica, então vamos levar isso pra frente, não vamos se levar a sério. E isso acaba sendo uma coisa que apenas o cinema de horror pode oferecer pro cinema. Porque, claro, além das comédias mesmo, né? Muitas delas têm vertentes mais específicas, mas o terror, ele consegue trabalhar a versão dele do trash de uma forma que outros gêneros não conseguem. Então é muito específico quando a gente fala sobre o que é trash, o que é esse exagero na hora de usar a comédia, esse exagero na hora de subaproveitar aquilo que é disponível dentro daquela produção. Então o trash ele brinca muito com essas coisas. E o exploitation ele basicamente vem um pouco do trash, que é como o próprio Matheus falou, é uma questão sensacionalista. É um filme que vai explorar certas narrativas e certos elementos dentro do filme que em alguns outros gêneros não são abordados dessa forma. Então, por exemplo, o sexo, a linguagem imprópria, às vezes a sexualização de pessoas que estão naquele elenco. Isso tudo acaba fazendo parte desse exploitation, né? É essa exploração de toda aquela questão que está ali presente no filme, mas elevada a uma forma que normalmente não é vista nos filmes. E isso acaba se conversando muito com o trash, então eles acabam andando juntos. Essas bizarrices, esses exageros, o humor que às vezes pode ou não pode ser apropriado, ele tá ali presente. E isso acaba sendo uma característica muito forte do trash. E o trash acaba conversando bastante com os filmes do Mojica, principalmente pela questão do baixo orçamento. Assim, entender trash, entender exploitation, você já tá no caminho pra entender o que é o filme do Zé do Caixão, né? Pra você entender por que que ele conta a história do jeito que ele conta, por que que os filmes são tão exagerados mesmo. Eu acho que você entender os filmes do Zé do Caixão como sendo filmes exagerados é uma boa forma de você começar a entender esse universo bem particular. Os filmes do Zé do Caixão, eles não são filmes que tentam ser sutis no terror deles. Eles não são filmes que tentam ser suaves ou que tentam ser minimalistas, né? Eu acho que eles são filmes que são bem berrantes, eles são excessivos, eles são carnavalescos, né? Eles estão sempre meio que gritando pra você. Isso não é pra todo mundo, né? Isso é algo que dá para entender, né? Tem gente que não vai gostar muito desse estilo de narrativa, desse estilo, como o Daniel falou, sensacionalista de contar a história, porque é isso que marca o exploitation, isso que marca o trash. Mas eu acho que os filmes da Caixão são uma boa porta de entrada para ver filmes que não necessariamente precisam ser sutis para serem bons, e ao mesmo tempo filmes que são literalmente a tradução audiovisual de Se Vira nos 30, porque os filmes da Caixão são um pouco disso, né? Se vira nos 30 com o que você tem de dinheiro, com o que você tem de cenário, com o que você tem de figurino, com o que você tem de elenco para poder terminar o filme, né? Para poder ter o filme pronto. Às vezes se vira com o que você tem de câmera para poder gravar. Então é isso que define toda a filmografia do personagem. Durante os anos, esse termo, né, ele meio que se perdeu um pouco, né? Eu acho que não só ele, vários outros termos que a gente costuma utilizar para poder classificar certas coisas se perderam durante o tempo. E o trash foi um deles. As pessoas meio que perderam um pouco a noção do que realmente é trash, né? Então, tipo assim, eu já vi gente chamando filmes que não são filmes trash de filme trash porque, tipo, teve uma piada no meio do filme. Sabe? Tipo assim, não é exatamente isso que vai definir o filme ser trash. Foi o que a gente já comentou aqui. É uma questão de não se levar a sério. Vai muito além de um orçamento baixo, vai muito além de uma piada no meio do filme. O filme ele tem toda uma questão que é trabalhada ali dentro que vai definir ele como trash ou não. Porque trash também não é algo, claro, naquela época a gente tem uma realidade diferente. Mas hoje em dia, analisando cinema e tudo mais, o trash ele não é algo para menosprezar alguma produção. Ser uma produção trash, ser um filme de terror trash, não faz aquela produção
necessariamente ser ruim ou ser menos válida do que um filme de terror psicológico ou então um filme slasher, sabe? Então, tipo assim, o trash ele é um subgênero que ele existe dentro do terror e ele é válido assim como todos os outros. Então, às vezes as pessoas se confundem um pouco de que, tipo, esse filme é ruim, então ele é um filme trash. Não, não é isso que transforma um filme em trash, não é ele ser ruim. É essa questão de não se levar a sério e de como essa zoação com si próprio é levada dentro do filme. Exatamente, eu acho que no caso do Zé do Caixão, né, e é muito importante aqui a gente deixar claro que o que a gente vai estar tratando aqui tem muito a ver com as nossas opiniões pessoais, né? Arte e cinema é isso, não são dados exatos sobre o que é o filme, né? É muito da nossa leitura sobre aquela obra. Eu acho que no caso do Zé do Caixão, o Mojica era uma pessoa que se levava a sério, ele tinha um ego gigantesco, né? Isso não é necessariamente novidade, ele é uma pessoa que se levava a sério, queria ser levado a sério, né? Porque ele era pobre e ele tinha esse grande sonho de fazer cinema. Então, é até engraçado essa forma como ele se leva muito a sério e como ele parece que talvez as pessoas não percebam de cara, talvez as pessoas na época não tivessem percebido de cara, mas ele meio que deixa isso escapar um pouco no A Meia-Noite Levarei Sua Alma, né? Ele se leva a sério até certo ponto. Parece que tem um tipo de humor ali também, que é um humor meio esquisito que a gente não percebe de primeiro, né? Que é um humor que tá ali nas entrelinhas, que às vezes você fica na dúvida se ele tá realmente se levando muito a sério ou se ele também tá tirando uma espécie de alto sarro. Mas a gente está falando aqui sobre A Meia-Noite Levaria Sua Alma, filme de 1964, o primeiro filme do Zé do Caixão. É importante dizer que esse não é o primeiro filme do Mojica, mas é o primeiro filme com o personagem dele, o Zé do Caixão. Como esse filme nasce? Em que contexto ele nasce? O que que é esse filme, né? O que que é esse primeiro filme de terror na história do cinema brasileiro? Sim, e A Meia-Noite Levaria Sua Alma, como você já comentou, ele não é o primeiro filme do Mojica, mas ele é o primeiro filme que a gente vê esse personagem que se torna, né, que o Mojica ele acaba tomando meio que a capa, né, e se torna esse personagem, que é o Zé do Caixão. A Meia-Noite Levaria Sua Alma é um filme que foi lançado em 1964. Ele é um filme curto, né? Assim como muitos filmes de terror da época costumavam ser, não só lá fora. Aqui mesmo é um exemplo disso, que é um filme que ele não chega nem a 1 hora e meia. Ele é um filme que tem menos do que isso de duração. Ele é um filme dirigido pelo Mojica. E nele a gente vê essa primeira aparição do Zé do Caixão. O Zé do Caixão, que é um coveiro temido e odiado por todas as pessoas que moravam naquela cidadezinha. E ele tá obcecado, nesse primeiro filme, em conseguir gerar um filho perfeito, que é aquele que possa dar continuidade àquilo que ele acredita ser a sua linhagem. Só que a mulher dele não consegue engravidar e ele acredita que a namorada do melhor amigo deles poderia ser a mulher ideal para isso. Então é aí a partir daí que a gente começa essa saga do Zé do Caixão, porque essa é a primeira parte de uma trilogia. Essa primeira parte que começa com esse filme que a gente está abordando nesse primeiro episódio, que é A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Você falou sobre trilogia e uma coisa que a gente vai estar abordando nos próximos episódios é que os filmes do Mojica, no Zé do Caixão, eles meio que se dividem um pouco nos filmes que são meio que canônicos, né? Que são filmes que realmente lidam com uma certa linha temporal do Zé do Caixão, digamos assim. E os filmes que são um pouco mais aloprados, que são meio que exercícios de metalinguagem. Mas nessa trilogia principal, que é constituída por A Meia-Noite Levarei a Sua Alma, Esta Noite Encarnarei no Seu Cadáver e Encarnação do Demônio, a grande, é, o grande arco do personagem do Zé do Caixão é encontrar essa mulher que ele julga como sendo perfeita, essa mulher que ele julga como sendo digna e forte o suficiente para carregar um filho no seu ventre. O filme do Mojica, esse primeiro filme, a gente estava falando muito sobre experimentalismo, sobre criatividade, e eu acho que justamente porque ele é um filme bem impressionante nesse quesito, né? Você leva em consideração todas as limitações de orçamento que ele tinha, ele mesmo assim consegue criar um roteiro que para a época era muito questionador e provocador. Você tem que levar em consideração que em 1964 o Brasil era, não sei se mais
cristão do que hoje, mas era um país extremamente cristão, principalmente católico, né? Então você fazer um filme sobre um coveiro que renega Deus, que come carne na Sexta-feira Santa, que lida com todo esse tipo de desconstrução dos valores cristãos, ao mesmo tempo que é um filme feito com tão poucos recursos, você acaba tendo uma obra que eu acho que não é nem à toa que ela tenha se destacado tanto, justamente porque é o tipo de coisa que as pessoas não tinham visto naquela época, né? Esse filme traz um tipo de violência, um tipo de heresia que não era comum no cinema brasileiro e nem no cinema internacional na época. Com o Zé do Caixão, você começa a ter muito mais questões metafísicas e de violência realmente explícita do que era comum e do que se esperava. Muito disso vem por conta do fato de que o Mojica ele tinha uma inspiração muito forte em histórias de quadrinhos de terror, né? Então, ele, desde sempre, ele não lia muitos livros, mas ele lia muitos quadrinhos. Então, ele já pensava de uma forma meio imagética, né? Ele já tinha essa referência visual para pensar o cinema. E no Meia-Noite Levarei Sua Alma, os efeitos especiais são bem crus, mas eles são engenhosos. Então, a equipe teve que criar efeitos especiais para poder ter o filme feito, né? Teve que, sei lá, para construir um cadáver se decompondo usando restos de comida e bicho de goiaba, sabe? Ou então usar fotografia em negativo para construir o fantasma. Tudo isso cria um filme que tá sempre meio que numa corda bamba entre algo cafona e algo que é bem visceral, né? Tem muitos momentos no filme que até hoje são fortes. Tem uma cena de estupro que é absurdamente forte, onde a personagem esmaga um canário com a mão enquanto está sendo estuprada pelo Zé do Caixão. Mas ao mesmo tempo você tem esses momentos que são bem cafonas, como por exemplo ele disputando algum tipo de duelo com as pessoas da cidade onde a história se desenvolve, a Vila Velha, né? Então, o Mojica, eu acho que parte do motivo pelo qual ele é um cineasta tão importante, principalmente para jovens cineastas, é porque ele contorna essa precariedade financeira com inovação, com criatividade. É algo que é rudimentar, mas ele é experimentador. E não só também uma questão da forma como ele era engenhoso, né? E de como ele construía as coisas para poder ajudar na contagem dessa narrativa que ele estava querendo passar, né? Mas você mesmo comentou sobre o ano, né, em que o filme era lançado e que claramente naquela época as pessoas eram muito mais conservadoras e cristãs do que elas são hoje em dia. Mas não só elas eram muito cristãs, mas a gente está falando de literalmente o primeiro ano da ditadura militar, né? Então a gente tem um filme transgressor tratando de assuntos que eram vistos como extremamente errados e profanos e proibidos dessa forma, sabe? Dentro de um filme e que, sabe, não teve nenhum tipo de medo de se mostrar, sabe? Então, não só dessa questão também do Mojica de enfrentar a falta de orçamento, ele também enfrentou toda uma política de boa moral e costumes, sabe? E isso acaba pesando ainda mais e trazendo uma visão ainda mais forte quando a gente fala sobre ele e da forma como ele foi um grande ícone dentro do cinema brasileiro. Pois é, eu meio que me recuso a acreditar que seja só uma coincidência que o cinema de terror brasileiro tenha nascido no mesmo ano em que acontece o golpe militar, sabe? Porque parece muito um alinhamento cósmico de estrelas. O cinema de terror, ele sempre foi um reflexo do tipo de ansiedade, do tipo de tempos turbulentos que um país, que um povo passa, né? Então, você vê, por exemplo, o expressionismo alemão nascendo, enquanto o nazismo está começando a ganhar força na Alemanha, enquanto o país está devastado pela Primeira Guerra Mundial, né? É nesse contexto que surge o expressionismo alemão. E no caso do Brasil, é assim, o filme saiu em 64, assim como o golpe. Não tinha como o Mojica simplesmente prever o golpe e produzir o filme a tempo para lançar e refletir isso. Não é assim. Mas existe um aspecto de turbulência política da época que de uma forma ou de outra eu acho que se faz presente na Meia Noite Levarei a Sua Alma, porque quando você tem uma sociedade brasileira que é tão
centrada nesses bons costumes, nessa moral cristã, você acaba também criando uma espécie de grade ao redor desse povo. E o Mojica parece ser alguém que quer muito sair desse tipo de jaula, desse tipo de grade, né? Então ele consegue fazer isso com A Meia-Noite Levarei Sua Alma, porque é um filme que vai mudando aos poucos a forma como a gente aborda a violência, aborda qualquer tipo de depravação mesmo nesse contexto audiovisual. Por isso que ele vai ser muito diferente dos tipo filmes do cinema novo, dos filmes dos grandes estúdios. Ele vai ser algo muito próprio ali, e eu acho que justamente por ele meio que refletir alguns aspectos desse cinema marginal, ele é um cinema tão do povo na época, né? Porque o Brasil é um país com uma desigualdade social extrema. Então, o filme A Meia-Noite Levarei Sua Alma, ele é um reflexo disso, e ele veste essa carapuça. É um filme que se faz na pobreza, com a falta de recursos, com a falta de orçamento, e de um jeito ou de outro, ele atinge esse grande povo justamente porque o Mojica é parte desse povo. Ele não é um intelectual, ele não é uma pessoa que passou anos e anos estudando e escrevendo sobre cinema. Ele acaba meio que conseguindo falar com o povo diretamente. E o grande estudo dele foram histórias de quadrinhos de terror, foram os filmes de terror que ele via, filmes como Drácula, Frankenstein, né? Ou então histórias de terror em quadrinhos, que sempre tinha algum tipo de apresentador das histórias, né? Algum tipo de personagem que vai meio que guiar você por esse universo de horrores. Então, o Mojica entende isso e ele filtra isso para construir esse personagem, para construir esse filme, essa atmosfera que é bem única, que é bem teatral, é bem carnavalesca e é bem brasileira. Ele não se prende a castelos góticos europeus, ele transporta isso para um sistema rural que é bem paulistano. Uma noite para você. Daniel, o que você acha mais interessante sobre o Zé do Caixão? Sobre esse primeiro filme, o que você acha que é mais interessante sobre esse personagem que está sendo apresentado nesse primeiro filme? Porque já é uma apresentação bem. Eu não acho que seja só icônica, mas é bem chamativa, né? Porque o Zé do Caixão, ele fala diretamente com o público quando o filme começa, né? Ele tá dando quase que um anúncio avisando pro público que esse filme não vai ser pra gente fraca, né? Que esse filme vai lhe rogar uma praga e que esse filme vai ser difícil de assistir. Ele já apresenta isso logo de cara. Sim, eu acho que uma das coisas que mais me chama a atenção no Zé do Caixão como personagem, assim como eu já falei anteriormente, a questão visual, é a questão dele não ter problema em ser imoral. Porque, querendo ou não, a gente vê o filme, ele é um filme muito problemático, se a gente for olhar de certas perspectivas, né? A gente tem um personagem que é, vamos dizer assim, intrinsecamente mal. A gente vê um personagem que está fazendo muita coisa errada e que tá ali naquela coisa e, querendo ou não, ele é o protagonista, sabe? Tipo assim, a gente não tem meio que, vamos dizer assim, a estrutura de mocinho e vilão, sabe? Onde você fica torcendo pela mocinha pra ela, sabe? Não tem isso no filme. A gente tem um filme do Zé do Caixão. Ele é o protagonista e ele vai mostrar o que é a personalidade dele. Não importa se você vai gostar ou não. E isso acaba sendo muito característico do gênero do terror, né? O terror, ele durante muito tempo, ele não teve nenhum problema em mostrar figuras que eram imorais, em mostrar figuras que eram problemáticas. A gente, normalmente, quando a gente vai para um terror mais norte-americano, a gente tem muito uma estrutura de punição, né? Esses personagens, eles sempre eram punidos. E a gente meio que tem um pouquinho disso próximo do final, mas não é dessa forma, sabe? E eu acho que isso acaba sendo muito característico nesse personagem, da forma como ele foi construído, da forma como esse personagem ele tem uma personalidade muito peculiar. Eu acho que com o passar do tempo isso é algo que foi. Eu não vou dizer se perdendo, mas foi algo que foi meio que diminuindo um pouco. Que hoje em dia, quando a gente vê um filme de terror, geralmente a gente acompanha um personagem que seja. Ou ele é o mocinho da história, ou ele é
minimamente numa área cinzenta ali, né? É difícil a gente acompanhar nos filmes, principalmente norte-americanos, que a gente é bombardeado, personagens realmente amorais como protagonistas, né? Personagens imorais. Isso é uma coisa que, pra época, era praticamente inaceitável, praticamente impossível. E hoje em dia é um pouco é menos, mas assim, também não é o tipo de coisa que a gente vê sempre. Geralmente a gente acompanha um personagem com o qual a gente consegue se identificar, ou um personagem que às vezes a gente quer ser como aquela pessoa, né? E tem também muito essa questão mesmo, né? Como eu comentei da questão da punição. Voltando, e indo um pouco por exemplo, pros slashers dos anos 80. A gente tem uma estrutura muito específica, né? Por exemplo, a Final Girl, por exemplo, é sempre aquela garota virgem, sabe? Que é a mais doce e mais pura do grupo de adolescentes. E normalmente a primeira vítima é sempre aquela que tá transando, sabe? Então a gente tem muito dessa fórmula de que, como eu comentei, esse esquema de punição, de que o quanto mais imoral você é, mais chances de morrer você tem, sabe? E um exemplo mais recente que eu acho que acaba trazendo uma personagem protagonista que foge um pouco dessa moralidade e desse formato de mocinha extremamente puritana, é um filme que saiu esse ano que é X, que é um filme que aborda toda uma questão de produção audiovisual na área da pornografia. E eu confesso, né, provavelmente a pessoa que tá escutando e não assistiu esse filme vai pegar uns spoilers aqui. Quando eu tava assistindo o filme, por um momento eu achei que a personagem que sobreviveria viva no final, né, quem seria a Final Girl, seria a personagem da Jenna Ortega, que é aquela personagem que auxiliava o câmera, que era namorada do câmera. Porque ela realmente se encaixava nesse arquétipo de personagem boazinha, que não tinha feito nada de errado e etc. E não, a gente tem uma quebra de expectativa e de repente a personagem que tá sobrevivendo no final é aquela que desde o começo ela tá cheirando 10 quilos de cocaína o tempo inteiro, ela não para de transar, sabe? Então a gente tem um pouco dessa questão de que personagens imorais, eles não duram nos filmes, porque essa não é a visão que que aquela produção quer passar, sabe? E eu acho que lá nos anos 60, o Zé do Caixão já fazia isso, né? Tipo assim, ele não se importava de que o personagem dele não era um personagem politicamente correto. Era o personagem dele, era o protagonista, sabe? Você vai ter que engolir que ele vai estar ali em mais filmes. Ele. O Zé do Caixão, nesse primeiro filme, isso também vai ser presente assim nas sequências, mas ele começa a plantar essa ideia no primeiro filme do Zé do Caixão sendo quase que o seu anfitrião numa câmara de horrores, numa câmara de punições e torturas, né? Quase como um trem fantasma, um horror show mesmo. E pra mim o que torna o personagem tão interessante até hoje é que ele é um vilão em um filme de terror que parece realmente tridimensional no sentido de que ele é um vilão muito hipócrita e contraditório. O personagem em si, ele parece que é um veículo para você expor todos os meios, todas as ansiedades da sociedade brasileira, que é muito religiosa. Então ele é um monstro completamente humano, né? Ele mesmo tem medos, ele mesmo tem ansiedades. Ele tem uma filosofia própria de vida que ele segue de um jeito quase religioso, por mais que ele critique religião o filme inteiro, né? Ele critica os seguidores cristãos como sendo pessoas cegas, mas ele mesmo tem uma filosofia de vida bem cega que ele segue de uma maneira quase religiosa. Então, ele condena os outros por algo que ele mesmo faz, né? E eu acho que isso que é o que torna ele um personagem que é tão interessante até hoje, no sentido de que ele rompe tabus, né? Então, o Zé Mojica Marins, ele vai fazer um filme de violência gráfica, ele vai fazer um filme com um personagem completamente imoral, ele vai colocar o dedo na ferida de cutucar essas fragilidades e essas hipocrisias de uma sociedade religiosa, mas ao mesmo tempo, ele vai estar marcado por essas contradições, ele vai estar mergulhado nisso. Então, ele critica as pessoas que seguem um dogma, que seguem um Deus invisível, mas ele mesmo possui essas características que são autoritárias, que são esse desejo de ser seguido, né? Então, ele se coloca acima de todo mundo, pregando que é necessário criar uma raça superior.
Então ele é a junção de tudo que é feio na sociedade brasileira, né? Ele é tudo isso que é contraditório e que é problemático na sociedade brasileira e tá tudo incorporado numa figura só. E eu acho que isso que é o que torna ele um personagem. Ele é uma ideia aterrorizante. Eu acho que eu sintetizaria dessa forma, né? Você pode não assistir o filme e ficar com medo. Eu não fico com medo vendo A Meia-Noite Levarei Sua Alma, né? É um filme que é bizarramente até divertido de assistir, porque é uma experiência quase catártica você ter esse personagem que que reflete, que acaba sendo um espelho de de todas essas contradições e todos esses problemas brasileiros. E no fim das contas é uma história de terror sobre um homem contra a religião, anti-religião, que está inserido numa comunidade religiosa. Então, os dois lados estão meio que passando por esse terror. Essa crença dele em continuar a vida por meio do sangue é a própria religião dele, e isso acaba esbarrando com as pessoas que têm a religião em Deus, né, que seguem realmente um Deus cristão. Então ele não acredita em paraíso, ele não acredita em inferno, mas ele tem um medo profundo do fato de que não existe nada após a morte. E para ele a única forma de alcançar a imortalidade é a continuidade do sangue, é criar isso, é passar isso adiante. Então ele acaba tendo medo da morte. E eu acho que isso que cria um personagem que é bem complexo, ele tem muitas camadas que, principalmente para a época, não são comuns para um vilão de filme de terror, né? Até hoje é difícil você encontrar um vilão assim de filme de terror que realmente tenha todas essas camadas, tenha essas complexidades. Ele é um personagem que tem tudo isso já naquela época e foi imaginado pelo Mojica. E a gente estava falando isso sobre ele estar inserido nesse contexto, né? Ele ser uma pessoa anti-religião, por mais que ele tenha essa religião própria, e ele está inserido nessa comunidade religiosa. Essa comunidade, né, que é a Vila Velha, onde a história se passa, a Vila Velha é quase que um personagem próprio. Sim, e é exatamente um pouco sobre isso mesmo. A Vila Velha em si, né, que é onde se passa a história, basicamente ela age como, sei lá, uma entidade. Ele não se refere exatamente a certos personagens, sabe? Tá tudo ali em volta daquele ambiente, tá tudo acontecendo ali naquela cidade. Então, às vezes, tem certas histórias, né, aonde a gente vê que muitas vezes uns lugares, né, os cidades, mansões e etc, acabam sendo o ponto principal, né, para desvendar, né, para poder desenvolver a história. E a Vila Velha acaba sendo um pouco disso também. Assim como, por exemplo, um exemplo que não é de terror, mas que é recente e é do nosso cinema, que é Bacurau, né? Bacurau, ele é o nome do lugar. A gente não tem um protagonista fixo ali. A gente tem várias pessoas que estão em volta daquela história e que estão ali contribuindo para aquela narrativa. Mas a gente não tem um protagonista que tá desde o começo do filme até a última cena, sabe? A gente tem muita alternância entre os personagens, mas existe uma coisa que tá ali desde o começo. Bacurau. Aquele lugar ele tá presente desde o início do filme e aquele lugar é necessário para o filme existir. Vila Velha é quase como isso. É uma forma de dar vida, entre aspas, para uma coisa que não é animada, que é esse lugar, esse local. Então Vila Velha ele acaba sendo quase um personagem dentro desse filme do Mojica, muito por essa questão de que está tão presente dentro da narrativa que é quase impossível continuar a história sem que esse destaque seja dado para esse local. Eu queria fazer só um adendo também, que assim, o filme ele é bem curto, né, como a gente estava falando, e ele não se preocupa muito em desenvolver personagens, né? Então, quando você assiste o primeiro filme, o único personagem, a única atuação que realmente salta aos olhos é o Mojica como Zé do Caixão. Os personagens ali da Vila Velha, eles são meio apagados, né? E uma coisa que eu percebi quando eu tava reassistindo o filme é que geralmente eles são enquadrados juntos, né? Nos enquadramentos, você geralmente tem vários personagens da Vila Velha enquadrados juntos, né? Isso eu acho que cria ainda mais esse senso de que é o Zé do Caixão enfrentando o lugar e não enfrentando necessariamente uma pessoa específica. E também pegando também, né, uma questão que, querendo ou não, o Zé do Caixão, ele pegava um pouco, né, ele bebia de diferentes fontes, né, então a gente consegue ver, de certa forma, algumas referências a certos gêneros e subgêneros do terror, a certos
gêneros de cinema que ele incorporava dentro da narrativa do terror. Então, por exemplo, a gente tem certos traços do terror gótico dentro desse filme do Mojica. Um exemplo mesmo, né, tratando de horror gótico, existe um livro que foi lançado na década de 50, que é da Shirley Jackson, que se chama Assombração na Casa da Colina. Esse livro foi a inspiração para uma série da Netflix que saiu há mais ou menos uns 4 anos atrás, que foi A Maldição de Hill House. E assim como nessa narrativa do Mojica, onde a gente vê o local ganhando basicamente um destaque como personagem, nessa história da Shirley Jackson, que tem uma pegada bastante forte no horror gótico, ela também trata a mansão, né, a residência lá onde as pessoas vivem, como um personagem. E isso é algo muito comum dentro do gênero do terror. A gente tem outras histórias que tratam disso, de lugares e de locais como um personagem, como parte crucial para a narrativa. Então a gente vê que tem certas referências, mesmo que sejam pequenas referências, que a gente consegue ver que talvez o Mojica tenha tirado. E isso acaba sendo um pouco importante, porque querendo ou não, quase tudo, né, se referencia, né? É impossível algo ser completamente 100% original quando a gente está falando sobre cinema e etc. Não se tem problema, principalmente dentro do gênero do horror, quando as coisas são derivativas. Então é muito comum a gente ver referências. E acaba que, de certa forma, o terror gótico influencia um pouco dentro da narrativa que o Zé do Caixão acaba tomando. E não só esse, por exemplo, a questão do faroeste, né? Toda essa, como o próprio Matheus falou, sobre ele trazer a narrativa de terror que normalmente era vista em grandes castelos europeus, né? Toda uma narrativa mais norte-americana, mais europeia. Então ele pega essa narrativa de terror, que não era algo comum aqui no Brasil, e traz para um ambiente que é muito característico nosso, do nosso país. É um ambiente mais rural, um ambiente um pouco mais, como é que eu posso falar? Um ambiente muito mais conservador, um ambiente diferente do que a gente é acostumado a ver em produções norte-americanas da época. Então a gente tem um pouco também dessa questão do faroeste, porque é quase essa estrutura que ele traz para dentro do horror, né? Essa questão de trabalhar esses locais que são vistos, né, como rurais, dentro de narrativas de horror, acaba sendo uma coisa que também se referencia. E você mencionou isso do faroeste, assim, antes do Mojica fazer esses filmes de terror, ele fez um filme de faroeste chamado A Sina do Aventureiro, né, e ele também teve experiência atuando em outros filmes de faroeste, então eu acho que dá pra perceber algum desses signos do gênero nesse primeiro filme, né, não só a ambientação que é bem árida, mas também tem o lance de ele usar muito close nos olhos do Zé do Caixão, por exemplo, e tem uma coisa bem engraçada que os olhos ficam meio que vermelhos de raiva, né? É literalmente sangue nos olhos, né? Então você tem cenas em bares, você tem uma trama que envolve o Zé do Caixão brigando pelo afeto de uma mulher. Então tudo isso meio que lida com aspectos que são ali bem comuns do universo do faroeste. Ele meio que mistura esses aspectos góticos que parecem ter saído de uma história do Edgar Allan Poe ou então de uma história em quadrinhos de Tales from the Crypt. E ele junta isso com esse universo do faroeste brasileiro, desse faroeste rural, para lidar com essas superstições que são bem nacionais, né? É o tipo de. É meio que uma espiral de loucura que o personagem se encontra, que é algo que remete a Edgar Allan Poe, nesse contexto árido que é bem tropical. Sim, exatamente. E não só mesmo a questão do próprio horror gótico e do faroeste meio que trabalhando junto dentro desse filme do Mojica, a gente tem também umas certas semelhanças com outros gêneros, né? Com outros subgêneros do terror. Por exemplo, a forma como ele escolhia representar as mortes, por exemplo, é algo que tem uma certa pegada muito do Giallos, né? Que eram aqueles clássicos filmes de terror italiano, Dario Argento, Mario Bava e etc., que era muito específico, né? Essa forma como as mortes eram reproduzidas, né? Que depois a gente vai ver um pouco isso sendo trabalhado dentro dos slashers, né? Porque os slashers meio que derivam dos giallos, né? Então a gente tem
É como se fosse um meio termo. É como se o filme que o Mojica produz, né? Esse A Menos Levaria Sua Alma e todos os que vêm subsequentes a ele estão ali no meio termo entre um diálogo e um slasher, sabe? É aquela coisa que tá ali nessa área meio que cinzenta entre essas duas vertentes, mas que de certa forma se assemelha, mesmo que esteja pegando um pouco de cada um, mas de certa forma tá ali dentro. E acaba sendo um pouco disso, é meio que uma mistura de vários gêneros, de várias formas diferentes de abordar o terror, e essa mistura nasce um filme do Mojica. Acaba sendo meio que uma espécie de grande homenagem ao gênero do terror como um todo, né? Porque não é à toa que o personagem dele tem essa postura de anfitrião, de showman, né? Porque parece que ele tá realmente homenageando várias vertentes do terror. Às vezes parece até que ele tá prevendo algumas, porque ele contempla o gótico, que é o tipo de terror que foi muito dominante por um bom tempo, mas ao mesmo tempo o filme ele não ele não lança na época de ouro, digamos assim, dos slashers, mas ele é lançado depois de alguns slashers já terem sido estreados, como Psicose, né, que são esses filmes que começam a originar esse subgênero. Então, ele vai é algo meio antropofágico, né? Ele devora várias referências para criar uma coisa, para sintetizar e filtrar aquilo numa coisa única, né? Num tipo de terror gótico que é tropical, que bebe um pouco de slasher, antes mesmo dos slashers serem algo realmente consolidado, né? Então, é um filme que, por um lado, atira para todos os lados. Mas é muito, né, tipo assim, característico, vamos dizer assim, né? Porque mesmo que a gente já esteja falando de década de 60, tudo que vem após a Semana da Arte Moderna, meio que tem esse viés, vamos dizer assim, né, antropofágico, né? Eu acho que isso acaba sendo muito específico na área da arte. Não só quando a gente fala de filmes, como a gente pode falar de livros, de pinturas. O modernismo, ele ainda era a era artística da época. Então, de certa forma, a gente pode também ler a produção do Mojica como algo modernista, né? Me parece muito esse tipo de coisa, assim, porque ele faz isso de devorar essas inspirações estrangeiras para criar algo e sintetizar em algo brasileiro mesmo. E não dá para confundir, Zé do Caixão é algo brasileiro, mas ao mesmo tempo ele quebra a quarta parede em vários momentos, né? Ele é um filme que não tem nenhum problema em se assumir como sendo um filme, né? Isso fica claro desde o começo, quando ele fala diretamente com a gente, ó, vocês estão assistindo a um filme. A menos levar sua alma, ele tem algumas transições que não são nada sutis, sabe? Que é tipo uma cena puxando a outra literalmente. Ou então, sei lá, os efeitos especiais dos fantasmas, sabe? Você tem coisas que ali que são, como a gente falou antes, né, no começo do podcast, são berrantes, são carnavalescas. Ele não tem esse problema em ser chamativo. E eu acho que isso é algo bem modernista nesse sentido. De você tentar construir uma imagem própria brasileira. E nesse caso do Zé do Caixão é uma imagem própria do terror brasileiro. Não é à toa também que é um filme que bebe de algumas superstições brasileiras, né? O Mojica, ele já defendeu antes o uso do folclore brasileiro para o cinema de terror, por exemplo. Para quem não sabe, Mojica, ele acho que um dos últimos filmes que ele fez foi em 2011, se não me engano, que foi um longa chamado As Fábulas Negras. É um longa composto por várias histórias curtas de terror sobre o folclore brasileiro. E Mojica dirigiu um segmento que é sobre o Saci. É uma história de possessão demoníaca com o Saci, né? Então ele, ele tem esse viés de usar as superstições locais para construir um terror com a nossa cara. E no caso da Meia-Noite Levar a Sua Alma, ele além de fazer isso usando esse cenário rural, esse cenário rural que é pobre, que é profundamente religioso, ele usa às vezes algumas lendas, como por exemplo a Procissão das Almas, que é uma lenda do folclore brasileiro e que ganha uma certa manifestação dentro do final do filme, né? Então ele usa esses contextos folclóricos e não eu acho que não é à toa que o Zé do Caixão por si só tenha virado uma espécie de personagem folclórico.
É um personagem quase mitológico dentro do universo do Brasil, né? Na época você vai ter, por exemplo, sei lá, as pessoas em dúvida se o Zé do Caixão é realmente um personagem ou se é realmente a pessoa real que é, sei lá, um satanista e que tá ameaçando todo mundo, sabe? Tem pessoas que vão ficar horrorizadas com a existência do Zé do Caixão. E vai ter manchetes nos jornais falando que o Zé do Caixão vai enfrentar o bebê diabo que nasceu no hospital não sei aonde em São Paulo, sabe? Então você vai ter essa construção aos poucos do Zé do Caixão se pautando como uma figura quase mitológica, quase folclórica do imaginário popular. Tanto que hoje em dia eu acho que é justamente por isso que é difícil a gente separar Mojica e separar Zé do Caixão, né? Porque parece muito que virou uma coisa só. Então o Zé do Caixão vai se tornando aos poucos esse personagem que é meio folclórico, que ultrapassa as barreiras do filme onde ele é apresentado, que ultrapassa as barreiras desse pedaço de celuloide onde ele se desenvolve como personagem. Não! Não acredito! Não acredito! Mentira! 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 E aí a gente retorna para aquilo do que torna o Zé do Caixão um personagem tão marcante, né? Que é a natureza muito humana dele, muito falha, né? E isso permite que os filmes do Zé do Caixão trabalhem esses clichês, essas convenções do gênero, né? Possam ser experimentais com isso. E aí a gente volta para essa ideia do modernismo presente nas obras do Mojica e trazer essa questão meio metafísica, né? Sobre como o Zé do Caixão se relaciona com a realidade, como ele questiona o mundo, tanto material como imaterial. E os filmes do Zé do Caixão são filmes que, se eu fosse resumir eles em uma palavra, eu acho que são filmes sobre crenças, são filmes sobre dogmas e são filmes sobre a própria existência em si. Não é à toa que os filmes do Zé do Caixão geralmente começam com ele questionando algo, com ele fazendo alguma pergunta, ou então com ele tentando quebrar a forma como você pensa sobre alguma coisa, né? Ele te questiona sobre a morte, ele te questiona sobre a vida, ele te questiona sobre o sangue, ele coloca o sangue como uma certeza, né, da vida. O que que é a vida para ele é a continuidade do sangue. Isso é imortalidade para ele. O que é mais curioso é como essa característica dele, hipócrita, vai ficando mais forte ao longo dos filmes e como vai ficando mais explícito que ele, além de ser um assassino serial e ser um estuprador, ele também subjuga todo mundo que ele vê. Ele coloca todo mundo que ele vê como peça para atingir as vontades dele. O desejo dele é ter poder, sempre, então ele quer manter o status quo disso. E ele se diverte causando esse medo e essa desgraça na Vila Velha. Então, por um lado, ele quer esse filho que carregue a linhagem de sangue dele, né? Que reflete esse medo que ele tem da morte, que acaba sendo a força motora das ações dele, mas ao mesmo tempo ele é banhado por inseguranças e por isso que às vezes é quase como se o Zé do Caixão fosse uma criança mimada, sabe? Ele busca passar essa visão quase de ser um poeta, um filósofo, um questionador e um quebrador de dogmas. Mas ele mesmo acaba caindo em várias dessas armadilhas que ele acaba colocando para si. Uma coisa que você estava falando antes, Daniel, que é interessante, você estava falando sobre como vários slashers, ou então filmes de terror no geral, eles acabam sendo esses contos de advertência, sabe? Não faça sexo, senão você vai ser assassinado por um mascarado, por um serial killer. E uma coisa que eu acho muito estranha na Meia Noite que Levarei Sua Alma é o fato de que é difícil ler uma moral para ele, porque as pessoas de Vila Velha são muito religiosas. Por um lado, elas são muito fechadas e elas são muito presas justamente por conta da religião, mas ao mesmo tempo elas são atormentadas pelo Zé do Caixão. O Zé do Caixão é um algoz. Mas, ao mesmo tempo, o final do filme, e agora vamos dar spoilers de um filme de 1964, no final do filme, Zé do Caixão, ele é torturado por todos aqueles que ele torturou. Ele acaba encontrando uma espécie de justiça, né? Esses fantasmas das pessoas que ele matou, que ele estuprou, que ele torturou, conseguem a sua vingança contra ele. Então é algo meio difícil de ler, né? Se esse filme ele tá culpabilizando o Zé do Caixão, se ele tá culpabilizando a vila, a Vila Velha. Porque por um lado parece que as pessoas de Vila Velha são passivas e são inertes,
e enquanto o Zé do Caixão é um sádico, mas ao mesmo tempo parece que o Zé do Caixão é alguém que tá querendo sair dessa jaula que é colocada ali nesse cerco, né, nessa vila. Então, no fim das contas, parece que é um filme que não tem nenhum herói, não tem nenhum. Ele tem vilão, ele tem vilão, mas ao mesmo tempo ele não tem nenhum herói, sabe? É um filme que é só o vilão enfrentando pessoas que são um tanto passivas, meio inertes. Eu tenho preconceito contra crente, então eu tô do lado dele. Você tá no lado dele mesmo com todas as coisas que ele faz no filme? Não, não, mentira, tô brincando, tô brincando. É. Não, mas tipo assim, eu acho que novamente a gente acaba remetendo a outro, né, a outra subvertente, vamos dizer assim, do gênero do terror, que é muito do terror sobrenatural, né? A gente tem muito essa brincadeira, porque como a gente, no Cultural Reset, a gente já comentou sobre o terror sobrenatural, é uma espécie de terror que ele lida muito com o fanatismo religioso. E, e a gente tem um pouco disso, né? A gente tem pessoas que são, vamos dizer assim, religiosas, são pessoas fervorosas, né? Que acreditam na religião. E como você mesmo falou, tem esse algoz na cidade que é literalmente tudo aquilo que eles condenam, que é o Zé do Caixão. E ele meio que é aquele ditado, como é que é aquele ditado? É alguma coisa sobre. Ai, me esqueci agora, não vou conseguir lembrar, mas é alguma coisa sobre deitar na cama, alguma coisa sobre fazer jus àquilo que falam sobre você. Então, o Zé do Caixão, ele é um pouco disso, sabe? Essa coisa do tipo, já que, já que eu já tô condenado, né? Só pelas coisas, só pela forma que eu sou, então vou fazer jus a isso, sabe? E aí ele começa a fazer as coisas que são imorais e que perturbam ainda mais aquela vila cheia de gente religiosa, cheia de gente que tá muito preocupada com as coisas que eles fazem ou que eles não fazem, né? Então eu acho que isso acaba também remetendo um pouco ao próprio terror sobrenatural. Eu acho que como você mesmo comentou, é uma forma de homenagem ao cinema de terror e a gente tem uma mistura de vários subgêneros do, do cinema de horror, sabe? E eu acho que isso acaba falando muito com tanto o personagem, né? Que a gente acaba revendo, mesmo que no final desse filme a gente tenha esse castigo pra ele, a gente continua revendo o personagem. Então não é bem um castigo, né? Mas também a gente retorna um pouco, né? Muito daquela questão dos filmes slashers, de como no final do filme a gente vê o vilão sendo castigado e no filme seguinte ele tá de volta. É quase que uma ideia de que o mal não pode ser realmente morto ou destruído, né? Ele tá sempre ali retornando, é quase como um ciclo interminável de violência. Eu vou me matar, Zé. Mas juro que você não terá paz. À meia-noite foi enterrado Antônio, que você matou. E à meia-noite, Zé, você sentirá medo. Porque eu virei buscar sua alma. Me fala a verdade, você assistindo Zé do Caixão, o filme, você acha ele mais assustador ou você acha ele mais engraçado? O que você acha do filme hoje, vendo ele? Então, hoje, né, eu acho que eu já até comentei com você essa história, né, de que quando eu assisti A Menos Te Levarei Sua Alma, eu assisti em um arquivo que tinha uma introdução com o Zé do Caixão falando. E o Zé do Caixão já bem mais velho, né, ele falando, tipo assim, esse filme vai te jogar uma praga, não sei o quê. Tipo assim, era meia-noite e pouca que eu tava assistindo o filme sozinho na sala de casa. E isso me assustou bastante. Eu confesso que depois que essa parte acabou, eu dei um pause no filme. Eu me mexi um pouco no telefone, me distraí um pouco a minha cabeça, porque eu fiquei completamente habitolado com isso. Mas, tipo assim, depois que o filme começa, né? O filme em si, ele não tem uma vibe, tipo, tão horripilante, sabe? Tipo assim, eu acho que também pela questão de eu já estar um pouco calejado de tantos filmes que eu já assisti, é... eu não consigo sentir medo, sabe? Não, tipo assim, medo de verdade, sabe? Eu fico entretido. Eu acho que essa é uma palavra muito boa para descrever, entretido, porque
eu tava assistindo, tava revendo o filme, e assim, eu não conseguia não me divertir com as tiradas do Zé do Caixão, por exemplo, sabe? Ele é um personagem que dá patada à torta e à direito, né? Ele é um personagem que ele tem um ego muito maior do que o corpo, ele tá sempre se colocando como maioral, de certa forma. Então, tem umas coisas ali que acabam sendo bem engraçadas. É algo que é um tanto cafona ou então brega de se ver hoje em dia, que era muito chocante para a época em que foi lançado. Hoje em dia é um pouco brega, um pouco cafona, mas é meio que divertido de assistir. É o tipo de filme de terror que te diverte um pouco, né? Sim, e é aquilo, né? Assim, tipo assim, basicamente, eu acho que quase todos os filmes de terror já lançados, em algum momento eles têm um certo alívio cômico, sabe? É muito difícil. Existem, claro. Existem filmes de terror que não vão ter nenhum tipo de momento em que você vai dar uma risada, porque ele é um filme extremamente tenso. Mas os filmes de terror característicos dessa época, quando a gente fala dos anos 60, 70, 80, basicamente todos eles têm algum escape, sabe? E os filmes do Zé do Caixão também têm esse escape. Essa coisa do humor sendo introduzido dentro do cinema de horror. E não de uma forma para descredibilizar ou de invalidar toda aquela narrativa de horror que a gente tá assistindo, mas sim para complementar. Porque eu acho que na realidade o humor ele aparece nas horas mais impróprias possíveis, sabe? Tipo assim, eu tenho um problema muito grande de que se eu escuto alguém falando, por exemplo, nossa, a pessoa morreu, eu tenho vontade de rir. E não é porque eu tô feliz, sabe? É porque literalmente o Uhum. humor ele vem em momentos inapropriados. Então eu acho muito válido quando a gente tem o humor dentro do cinema de horror, porque você tá lá se cagando de medo e de repente alguém solta uma piada perto de você e você descaralha a gargalhar, sabe? Sem nenhum motivo, mas simplesmente porque você tá uma pilha de nervos e qualquer coisa que aparecer na tua frente vai te tirar completamente o foco, e acaba sendo um pouco disso. É meio que aquela ideia de que terror e comédia são dois lados diferentes da mesma moeda, porque eu acho que não tem nenhum, talvez só o melodrama, né? Mas o terror e a comédia são provavelmente os dois gêneros de filme mais viscerais que você pode ter, porque, por exemplo, um filme de ficção científica, ele vai ser uma ficção científica por conta dos temas que ele está tratando, ou então do visual que ele se desenvolve, mas não existe a emoção ficção científica, você entende o que eu quero dizer? O terror é uma emoção. A comédia provoca o riso, que é uma reação muito específica e muito forte nossa, né? Uma resposta emocional muito específica nossa. E o terror e a comédia são dois dos gêneros que mais criam essa resposta emocional nossa. Às vezes, eu não vou mentir, às vezes quando eu vejo os filmes do Caixão, eu fico um pouco de dúvida se esse senso de humor ele é intencional ou não. Eu tenho pra mim que ele é, porque o filme inteiro ele tem meio que esse senso de ironia, né? Porque ele tá ironizando essas pessoas que têm essas crenças cegas e ao mesmo tempo ele parece que tá se divertindo torturando tanto essas pessoas como o protagonista dele, né? O Zé do Caixão é completamente obliterado no final. Ele fica um caco no final. E eu acho que o Mojica se divertiu fazendo aquilo, sabe? Ele meio que se diverte unindo os dois lados. Então, por conta disso mesmo que eu acho que tem esse aspecto que é muito do exploitation e que é muito do trash, que é de você não ter exatamente um herói e você vai gostar de torturar os dois lados, sabe? Sim. Uma coisa uma vez que eu li, né, que a gente tá muito falando sobre subgêneros e todas as vertentes que existem no cinema de horror. E uma vez eu tava lendo que é muito complicado dizer sobre em qual vertente se encaixa os filmes do Zé do Caixão. E isso porque ele basicamente criou a sua própria vertente do terror, sabe? Então eu acho, por exemplo, quando você comenta, por exemplo, igual agora você comentou sobre ele ser, né, um possível filme trash, né? E eu já vi pessoas comentando que ele é um filme de terror sobrenatural, eu já vi gente comentando que ele é um filme de terror cômico e etc. E, eh, e dessa vez que eu li sobre isso, eu fiquei com muito isso na cabeça. De que realmente, se a gente for pensar bem, o Zé do Caixão ele basicamente inaugura o subgênero dele mesmo, sabe?
não tem como a gente classificar um filme do Zé do Caixão com outros termos, além de um filme do Zé do Caixão, sabe? Com toda certeza. E assim, tipo, só a ideia de que esse assassino louco tá solto, mesmo com todo mundo na sociedade saber das coisas que ele faz, ter conhecimento dos crimes dele, é um tipo de ideia absurda, mas é um tipo de absurdo do Brasil, sabe? É o absurdo brasileiro. Sim. Então, é justamente isso. Parece às vezes que é quase como uma crítica social, né? De você ter esse assassino, essa pessoa horrível que comete crimes. E que está cercado por uma comunidade que é passiva, né? Que é inerte e que está praticamente dessensibilizada para esses horrores diários, né? Então, ela se choca, mas ela não faz nada para mudar, né? E parece que esse é o tipo de ambiente em que o Zé do Caixão está inserido. Isso que eu acho que é muito interessante. E ao mesmo tempo ele é um coveiro que é rico. Você vê no filme ele com, sei lá, baú de joias e de ouro. Então parece que é quase como se ele está comercializando e lucrando em cima dessa morte. É uma associação da morte dos outros como algo que faz bem a ele, né? Então tem essas pinceladas de humor ao longo do filme que para mim parece intencional e que eu acho que ele se banha nessa própria cafonice e meio que usa isso a favor dele. Uma outra coisa que eu acho que ajuda a ter essa contextualização do humor do Zé do Caixão, que é esse humor bem irônico mesmo, é o fato dele ser um personagem que está completamente fora de sintonia com a realidade, sabe? Ele, às vezes, tá fora de sintonia com a própria narrativa do filme, porque além dessas transições chamativas que a gente mencionou, além desse tipo de crítica social ali que parece que está pelo menos nas entrelinhas, você para e pensa, o filme se passa num cenário árido, né, num cenário que é bem áspero e seco, e você tem esse personagem completamente vestido de preto da cabeça aos pés, usando cartola, capa, como se ele fosse um Drácula tropical, caminhando de um lado para o outro, querendo se impor, berrando intimidações a Deus e ao diabo. Então acaba entrando naquilo que eu tinha falado antes sobre você estar sempre sendo relembrado de que tá vendo um filme, né? Desse personagem que tá sempre se colocando num pedestal, usando essas roupas extravagantes num cenário quente. E ele sabe que tem um público assistindo, né? Ele monta um show, ele monta um espetáculo pra gente. Isso pra mim é algo que não só remete a esses quadrinhos de terror, que tem esses anfitriões de terror, mas também é algo que é bem teatral. Tem um quê meio de Grand Guignol, né? Que o Grand Guignol, para quem não sabe, eram grandes teatros que exibiam principalmente histórias de terror, um terror bem sensacionalista, com histórias bem sangrentas, muitas vezes usando sexo, né? Então, que tem essa estética que é depravada, que é suja, que é cheia de sadismo e um tipo de violência que choca, que é meio que atípico para a época. Quando os Grand Guignols foram inaugurados, eles chocaram bastante o público vitoriano. E o Zé do Caixão, quando foi inaugurado, ele chocou bastante o público. A gente seguir para encerrar, uma das coisas que é mais fascinante dentro do personagem do Zé do Caixão, para mim, é a filosofia própria dele, que a gente mencionou aqui algumas vezes nesse episódio, né? Que ele tem essa filosofia completamente hipócrita e que parece um remendo de várias outras correntes de pensamento ou pseudociências, né? Ele parece que tem um pouco do niilismo, né? Do Friedrich Nietzsche, que é meio que essa ideia de que nada importa de verdade, né? De que essa doutrina de pessimismo, de ceticismo, que são meio extremas, né? Que vai focar em negar ou em criticar valores que são geralmente enxergados como sendo absolutos, né? Você vai ter o Zé do Caixão bebendo disso. Isso daí é algo que é muito estudado e muito discutido, né? A maneira como a filosofia do Zé do Caixão bebe muito de Nietzsche. Mas ao mesmo tempo, ela bebe muito do sadismo, né, do Marquês de Sade, porque é caracterizado por esse prazer de infligir dor e sofrimento aos outros. É algo bem mórbido. E o Zé do Caixão, não dá pra dizer que ele não sente prazer maltratando as pessoas, torturando e, nas palavras dele, castigando os fracos, né? E isso dele, essa obsessão dele com o sangue, com o filho perfeito, é algo que remonta muito à eugenia, né? Que é essa ideia de melhoria genética
por meio daqueles que seriam mais fortes por ter, entre aspas, um sangue superior, né? Então, a filosofia do Zé do Caixão parece um remendo de tudo isso, que é algo que cria bem uma espécie de fascista brasileiro. Não é à toa que, quando eu falo que o Zé do Caixão é como esse veículo que incorpora tudo que tem de pior na sociedade brasileira, é porque ele realmente parece um reflexo de todos esses elementos fascistas do que estão ali, meio que escondidos, às vezes não tanto, da realidade brasileira. Não, eu concordo e fica muito óbvio isso depois que a gente vê toda a filmografia do Mojica e analisa um pouco, a gente consegue perceber isso de forma bem fácil. E você comentou também sobre a questão do filho, né? O, o Mojica, pelo que eu sei, ele tem uma questão também familiar, né? Que eu acredito que também acaba meio que sido reproduzida dentro dos filmes. Segundo a biografia dele, Maldito, né, que foi escrita pelo André Barcinski e Ivan Finotti, tem umas passagens que é um livro muito bom, inclusive, para quem quer conhecer mais sobre o Zé do Caixão, porque ele detalha muito dos bastidores e de como foi o processo de criação dos filmes do Zé do Caixão, sobre como se deu a filmografia do Mojica, né? E segundo esse livro, o Zé do Caixão tem essa obsessão de encontrar a mulher perfeita, né, a mulher que vai dar o filho perfeito, né? E ele é casado com uma mulher e ele decide matar ela para poder engravidar outra, justamente porque a mulher dele não consegue engravidar. E curiosamente, na vida real, o Mojica passou por um problema que é meio parecido, porque ele tinha uma esposa, ela não conseguia engravidar, e ele passou anos tendo um caso extraconjugal com uma aluna dele que teve o primeiro filho dele. Então, esse fato foi mantido em segredo por muito tempo. E quando o Mojica ia terminar com a esposa dele, ela conseguiu engravidar, sabe? Foi algo meio que no mesmo dia. Então, é curioso, porque é algo que realmente reflete o tipo de machismo da época, esse senso de que a mulher precisa carregar o filho do homem, né? Que ela precisa ser a progenitora. Então, eu não sei se seria muito enxergar o Zé do Caixão como uma forma, algo meio quase que catártico do Mojica, né? Eu não sei se ele estava lidando com os problemas próprios dele na hora de escrever esse personagem, né? Eu não sei se ele estava tentando meio que ter uma conversa com ele mesmo, né? Principalmente porque quando a gente pensa que é difícil distinguir onde o Zé do Caixão começa e onde o Mojica termina, né? Os dois têm muitos paralelos em parecido, né? O Mojica é obcecado com cinema e o Zé do Caixão é obcecado com sangue. Os dois têm muito em comum, que é esse ego exacerbado, esse desdém com líderes religiosos, né? Essas obsessões próprias, né? Então, como é difícil enxergar onde um começa e o outro termina, dá para enxergar muito dessa natureza da vida real do Mojica no personagem dele, né? Sim. E aproveitando um pouco, né, sobre essa questão de curiosidade, né, que a gente acaba trazendo sobre essa questão dele, de como é essa relação dele em relação às mulheres e os filhos e etc. Algumas curiosidades que a gente pode trazer sobre o próprio filme, né, tanto pela produção do filme como a pré-produção e etc. Por exemplo, a ideia desse personagem, né, dessa dessa desse arco, né? Isso surge num sonho pro Mojica. O Mojica, ele sonha com essa criatura toda trajada de preto que vai arrastando o corpo dele por um cemitério até o túmulo onde o nome dele tá lá, José Mojica Marins. E aí, quando o rosto dessa criatura é revelado, ele acaba vendo que essa criatura é ele mesmo. É quase como uma ideia de ele mesmo carregando o corpo dele pro buraco. E Ele mesmo aí, se matando, né, cara? sim, e tem, né, tem toda essa questão. Então ele acordou, né, desse sonho assustado. Ao mesmo tempo que ele acorda assustado, ele acorda encantado, porque ele percebe que talvez ali ele consiga criar alguma coisa. E que talvez esse sonho na realidade
dessa criatura toda de preto, que era ele mesmo, levando ele pro buraco, na realidade terminaria sendo a ascensão dele, né? E aí ele acaba criando esse personagem através desse sonho que ele acaba tendo, esse pesadelo que ele acaba tornando real quando ele resolve fazer os filmes. Inclusive ele brinca com isso em outros filmes depois, ele tem essa relação desse confronto com ele mesmo em outros filmes depois de A Menos Levarei Sua Alma. Então é algo que ele acaba até reproduzindo depois no cinema, porque é algo que com certeza deve ter ficado muito fixo para ele na memória dele, mesmo que tenha sido apenas um pesadelo, né? É um pesadelo que talvez não tenha sido apenas um pesadelo, né? E umas outras questões também que a gente vê também no filme, né? Que a gente já comentou sobre a questão do baixo orçamento, e de como ele teve que se virar nos 30 para conseguir dinheiro para poder fazer o filme acontecer. Então ele, por exemplo, ele colocava os alunos do curso de atuação que ele ministrava para poder vender cotas de ingresso. Ele vendeu o carro dos pais dele, ele hipotecou a casa onde ele vivia. Então ele realmente se dedicou o máximo que ele conseguia de tirar dinheiro da onde ele podia para poder fazer o filme acontecer. Então o filme estreou, foi um sucesso, mas ele não teve acesso ao dinheiro porque ele simplesmente já tinha vendido os direitos autorais para outras pessoas. E isso tudo para conseguir colocar o filme para fora, né? Para o filme realmente poder ser produzido e poder estrear. Então a gente vê que o Mojica ele tinha muito essa relação com o cinema, que ia muito além até mesmo da questão financeira, sabe? A gente vê que ele tinha uma paixão pelo cinema, principalmente o cinema de horror, né? O grande momento dele. E isso era realmente genuíno dele. Muito provavelmente também pela questão de infância dele, né? Ele ter crescido dentro desse ambiente. Então o cinema para ele realmente era algo muito importante. Mesmo não conseguindo receber de volta o dinheiro que ele tinha investido no filme, ele pelo menos conseguiu colocar o filme. O filme pelo menos aconteceu. E o filme foi um sucesso. Então foi ótimo porque ele pelo menos conseguiu ter aquele primeiro pontapé para poder conseguir fazer muito mais filmes do Zé do Caixão. E como o próprio Matheus já comentou, né? O Mojica ele tinha um ego muito grande, né? Então, uma das coisas engraçadas é que o fato dele ter ficado no papel principal, né? O papel principal não era para ser dele. Ele não era o Zé do Caixão. O ator que tinha sido oferecido o papel, ele desistiu em cima da hora. E o Mojica simplesmente não achou que nenhum dos outros atores que estavam fazendo o teste, até mesmo alguns alunos deles, não ia ser capaz de fazer o personagem. Então ele simplesmente foi lá e fez. E ele simplesmente não teve essa coisa de pesquisa e ele simplesmente falou, tá, deixa que eu faço, sabe? E isso acaba sendo uma coisa muito característica do próprio Mojica, porque muitas das coisas que a gente vê nos filmes era ele mesmo que fazia. Ele mesmo que ia lá, criava e utilizava, e ele botava a cara e fazia. Então é algo muito específico dele, muito característico. Essa coisa dessa proatividade que ele tinha, porque ele pensava muito nessa questão de o filme precisa ser feito. Então isso acaba sendo muito forte quando a gente fala sobre o Mojica e sobre toda a relação dele com o cinema. E uma coisa que eu nunca ia imaginar quando a gente estava fazendo pesquisa para esse episódio é que o Mojica, o Zé do Caixão, na verdade, é dublado, né? A voz do Zé do Caixão não é a voz do Mojica. Isso eu acho que foi uma das coisas que mais me surpreendeu. Na verdade, ele é dublado por um dublador chamado Laércio Laurelli, né? Isso, assim, era uma prática que era bem comum no cinema brasileiro antigamente, que é você fazer essa dublagem dos filmes em estúdio, porque tinha muito problema de captação de som. Mas eu vou te falar que foi uma coisa meio chocante pra mim descobrir que a voz do Caixão não é a voz do Mojica. Sim, eu também fiquei muito chocado com isso. E eu até fiquei me questionando, por que não botaram ele pra dublar, sabe? Tipo, não é nem uma questão de, tipo, outra língua, sabe? Que é o caso que acontece nas dublagens Então, de país pra país. pelo que eu li, era justamente por conta dessa dificuldade que ele tinha de pronunciar algumas palavras, né? Tipo, por exemplo, ao invés de ele falar problema, ele falava problema, né? Então ele tinha essa pronúncia de algumas palavras e ele achou que ninguém ia levar ele a sério com ele falando dessa forma. Então, por isso que ele queria um dublador. Faz sentido. ¡Marcos!
Estão me ouvindo? Qual de vocês vai levar minha alma? Vejam, estou esperando! Levantem! Saiam da sepultura! E levem-me para o inferno! Não me ouviram? Não me ouviram? Levem-me para o inferno! E a gente vê que, assim, no exterior, o Zé do Caixão, ele é reconhecido, sabe? Minimamente, pelo menos. Ele tem uma certa legião de fãs. Então, não é só no Brasil. No Brasil, quando o Zé do Caixão estreou, ele tinha muitos admiradores que eram cineastas do cinema novo. O Glauber Rocha achava o Mojica um gênio, né? O Glauber Rocha batia palma pro Mojica. Mas fora do Brasil, porque às vezes a gente acaba buscando essa aceitação dos nossos personagens, das nossas obras, mais de fora do que de dentro, né? Que é uma coisa estranha nossa. Mas a gente costuma ficar muito emocionado quando vê alguém de fora reconhecendo uma obra nossa, né? E no caso do Zé do Caixão, assim, Tim Burton, o Angry Video Game Nerd, o Rob Zombie, o Polanski e o Roger Corman já disputaram direitos autorais, sabe? Pra refilmar Zé do Caixão. Então, o Zé do Caixão é um personagem que ele merece estar alocado nesse panteão de personagens clássicos do horror. E não é à toa. Ele basicamente fundou o gênero no Brasil. O Mojica é o pai do cinema de terror brasileiro. E hoje em dia, o cinema de terror brasileiro provavelmente é o gênero que mais cresce no nosso audiovisual, sabe? É curioso pensar que o gênero surgiu em 64, no mesmo ano que a democracia brasileira sofreu um golpe militar. E hoje em dia, quando a democracia brasileira está sendo tão atacada, né? Quando o audiovisual brasileiro está sendo tão sucateado, o terror é justamente esse gênero que mais está em alta, que mais encontra variantes dentro da nossa filmografia e que mais tem essa espécie de protagonismo mesmo, né? Que é justamente visando refletir esse mal social, esse mal-estar social que a gente está passando. E muito também, como você falou, né? Essa questão do cinema de horror no Brasil, a gente tá numa crescente, né? A gente tem o próprio cinema de horror, né? A história do cinema de horror, desde lá de fora, ela sempre sofreu muito preconceito, né? Foi um gênero que sempre sofreu muito preconceito. Então, é um gênero no qual, quando a gente vai abordar a história sobre a origem dele e sobre o desenvolvimento dele dentro do audiovisual, ele já é algo que já teve muitos percalços, né? Então, hoje em dia, o horror ele começa a ganhar uma outra forma, principalmente entre os críticos de cinema, os estudantes de cinema, porque ele vem abordado outras perspectivas que às vezes não eram abordadas antigamente, sabe? Então a gente vê muito como certas produções de horror, principalmente aqui no Brasil, conseguem ser mais ousadas e conseguem alcançar certos públicos e certos temas que antigamente não poderiam ser alcançados. Porque, por exemplo, a gente tem o Mojica, né, que é basicamente o pai do terror brasileiro, que ele já botava a mão na ferida e, tipo, botava muita coisa que era vista como imprópria, como imoral no meio da tela e não tinha nenhum problema e ia continuar assim, sabe? Mas ainda assim tinha coisas que ainda estavam escondidas. Então a gente vê que o terror ele acaba sendo meio que um lugar de encontro, um lugar de conforto para pessoas que durante muito tempo se viram deixadas de lado. Então eu acho que o terror no território brasileiro, nos últimos anos, tem tido muito esse apelo de abordar certos temas que antigamente não eram abordados e também de mostrar que é capaz de ser tão bom quanto o terror norte-americano, por exemplo, que ganha um status muito maior por simplesmente ser norte-americano. O nosso cinema já sofreu boicotes, um grande sucateamento e ainda assim resiste. E o gênero de terror acaba sendo uma peça importante nessa resistência,
Porque o terror, ele é resistência desde muito tempo. E agora, então, é meio que um momento onde esse gênero já está acostumado, ele já está calejado com as coisas, então ele consegue resistir muito melhor. Então a gente vê que o cinema de horror ele vem crescendo e isso é muito importante pra gente, para todas as pessoas do audiovisual, para todas as pessoas que trabalham com arte, com cultura e com pessoas que apreciam o cinema, principalmente o brasileiro que precisa muito de apoio. É justamente meio que esse ponto de encontro entre os marginalizados, né? O cinema brasileiro de terror é justamente isso, de refletir esses anseios políticos, essas preocupações atuais, essa, esse contexto de violência urbana, esse contexto de desigualdade social. E assim, isso se manifesta no cinema brasileiro de várias formas, porque o cinema brasileiro de terror, ele, além de ser muito prolífero, ele é muito plural, né? Então você vai ver filmes, sei lá, da Juliana Rojas e do Marco Dutra que vão explorar é, as divergências sociais em São Paulo por tons meio fabulescos, mas aí você vai ter o lado super folclórico de criaturas monstruosas do Rodrigo Aragão, né? Você vai ter os suspenses sociais da Gabriela Amaral Almeida e de como ela usa alguns signos do terror, como o zumbi, por exemplo, de uma maneira ressignificada. Então, assim, esses são só alguns exemplos, sabe? Porque o cinema brasileiro de terror não só tá botando o dedo da ferida do atual momento, né, do que a gente está passando, como tá resgatando feridas antigas, né? Você tem O Nó do Diabo, por exemplo, que é um filme que resgata toda a problemática da escravidão e que traz isso para os dias atuais e que mostra como essa escravidão ainda se faz presente e ainda ressoa no Brasil do atual momento. Então, muito disso, assim, eu não gosto de falar que o cinema de terror brasileiro não existiria sem o Mojica. Eu acho que isso daí é um extremo, porque em algum momento o cinema de terror ia chegar ao Brasil, porque ia ser impossível num país tão surreal como esse não chegar ao cinema de terror. Mas eu acho que vale essa homenagem ao Mojica e esse reconhecimento do que ele fez pelo cinema brasileiro e do que ele fez pelo gênero como um todo, né? Porque ele teve a coragem de fazer com nenhuma grana, lá no mesmo ano em que acontece um golpe militar contra a democracia brasileira, ele tem essa coragem de fazer um filme que é bem provocativo, bem questionador, principalmente para os padrões da época, e que até hoje você assiste e são grandes filmes, né? Então, esse foi o primeiro episódio do Mojicast, onde a gente cobriu A Meia-Noite Levarei a Sua Alma. Nos próximos episódios a gente vai tratar de alguns outros filmes do Mojica. A gente vai falar sobre Esta Noite Encarnarei no Seu Cadáver, que é a sequência desse primeiro filme, no episódio 2 do Mojicast. Com o passar dos episódios a gente vai tratar de outros filmes do personagem. E eu queria deixar esse momento para a gente passar as nossas redes sociais, caso vocês queiram seguir a gente. O Mojicast está no Instagram, @podmojicast. Meu Instagram pessoal é @majortom_42. Daniel, Para quem quiser me encontrar nas redes sociais, pode botar @dark_daniel18. E como eu já comentei no comecinho do episódio, eu tenho um podcast também, que o Matheus também está participando, que é o Cultural Reset. Então, se quiserem encontrar ele, em qualquer plataforma digital é possível encontrar o Cultural Reset. E se quiser encontrar no Instagram para poder ficar atento ao que tá vindo por aí nessas semanas, é @cultural_reset. nossos dois projetos eles são realizações e apoios do Coletivo Belacqua, né? Então, @Coletivo Belacqua no Instagram. Vocês, além de conhecerem os nossos podcasts um pouco mais, tem vários outros projetos que a gente elabora, né? Oficinas, curtas, shows. Então, tem muita coisa legal que está saindo. Inclusive, a gente está produzindo um curta-metragem de terror chamado O Limiar da Meia-Noite, que atualmente está em benfeitoria para a gente fechar o nosso orçamento. Então, a gente realmente gosta de falar de cinema de terror, a gente gosta de fazer cinema de terror, de consumir cinema de terror. E para quem quiser conhecer mais sobre esse projeto, é só seguir a gente no Instagram, @O Limiar da Meia-Noite. E é isso. A gente se vê no próximo episódio.
Com esta noite encarnarei no teu cadáver. Tchau, tchau. Tchau, tchau.